Bom dia, amigos. Alguns alunos têm nos perguntado sobre esta bela arte que eles veem aqui em cima da porta. Querem saber se está ali por acaso ou propositalmente. Pois bem, se trata de um artesanato tradicional da ilha de Bali, na Indonésia, e sempre fez parte, casualmente, da nossa decoração. Mas já percebi que ele comporta realmente um simbolismo muito rico e também tradicional, e que tem até muito a ver com os grandes cernes do nosso trabalho sobre as mudanças e a renovação dos tempos. Na verdade, estaremos encontrando neste motivo tradicional mais do que alguma definida situação particular, mas sim uma verdadeira matriz universal ou cósmica, que se adapta a diferentes escalas de evolução ou de manifestação, desde planetas inteiros até os próprios indivíduos isolados. De modo que hoje vamos ter a oportunidade de analisar este tema, comparando com símbolos análogos de outras culturas e tradições, e até nos abrindo as portas para a percepção de uma verdadeira matriz cósmica na evolução do universo, e talvez, mais especialmente, naquilo tudo que diga respeito à própria condição humana. Vamos então buscar uma aproximação deste símbolo, para analisar as suas estruturas, que nos trarão grandes esclarecimentos sobre a organização do tempo cósmico. Então, o que temos ali é uma barca mística em forma de dragão, o qual apresenta, aparentemente, 12 anéis de escamas. Esta barca transporta 5 tripulantes, repartidos em 3 departamentos. A primeira divisão, que separa os 2 pares de tripulantes, está simbolizada por uma espécie de lua, encimada por um quadrado. E a segunda divisão, que separa o tripulante isolado, está simbolizada por uma forma de sol, encimada por um triângulo. Dentro de um certo realismo náutico, que o simbolismo poderá ter aproveitado, este último tripulante talvez segurasse o leme do barco. Sem pretender exaurir o simbolismo do tema, que poderia incluir as cores e cada traço aparentemente decorativo, devemos observar que os tripulantes usam roupas em forma de xadrez, exaltando cruzes nos tecidos, e comentar apenas mais que as 2 divisões com pares de tripulantes diretamente associados ao quadrado e ao triângulo também simbolizam modalidades de energias dominantes em cada metade da evolução dos ciclos, isto é, materialidade e espiritualidade, respectivamente. E, eventualmente, até mesmo formas diferentes de abordar o conjunto das divisões do tempo, seja como quaternário, e neste caso sobre ciclos fortemente divididos, e neste aspecto, o jogo de triângulos existente sobre o quadrado lunar indica também o psiquismo e a mística, como veremos melhor adiante, ou então como tríade sintética, potencializando a hexade também, como sugerem os traços decorativos. Aliás, o dragão em si poderia representar um 6º personagem, ainda que tradicionalmente, e particularmente neste tema, ele simbolize mesmo a síntese da quintessência, ou a fusão dos elementos. Ancestralmente, o dragão simbolizava os sábios e a sabedoria, mas por caminhos tortuosos, em algumas culturas ele também passou a personificar o mal.
Pois bem, ao longo de muitos anos de estudos multiculturais e multidisciplinares, nós temos concluído que existe um grande arcano por detrás de tudo. Este arcanum maximum configura uma espécie de matriz dominante nas mandalas, nos calendários e nos ciclos em geral da evolução humana, se não observemos. A criação da Terra se deu há 5 bilhões de anos. A vida se organizou há 500 milhões de anos. A vida mais evoluída surgiu há 50 milhões de anos. Os hominídeos apareceram há 5 milhões de anos. O Homo sapiens primitivo surgiu há 500 mil anos. O Homo sapiens sapiens evoluído apareceu há 50 mil anos. E, finalmente, o homem civilizado surgiu há 5 mil anos. Poderíamos até seguir detalhando ciclos e entificações ainda menores, como a descoberta das Américas há 500 anos e o momento atual de transições como alvo das profecias. Isto, porém, nos basta. 7 escalas de tempo científicas e definitivas, para demonstrar que existe sim um arcano supremo no universo, que é o numeral 5. Aliás, por que será que nós temos 5 dedos nas mãos? É claro que existem ciclos maiores, tal como o famoso grande ano de Platão, com 25 mil anos. Mas neste caso, nós estamos falando, na verdade, de 5 vezes 5, ou do quadrado de 5. Eu diria então que o reinado do pentagrama ainda prevalece aqui, apenas que desdobrando os seus tentáculos na organização do seu império cósmico. E nós somos também esta mandala. 20 dedos e mais esse conjunto de nós mesmos como uma estrela viva. E nós vamos descobrir hoje que a combinação dessa estrutura e suas conjunturas, presentes em tantas mandalas e representações tradicionais, significa uma verdadeira matriz cósmica do tempo, para a evolução humana em nosso planeta e talvez em outros planetas também. Mas onde estará isso na nossa cronologia pessoal? Claro que vivemos já facilmente mais de 50 anos na atualidade. Mas quem sabe a verdadeira conta da longevidade humana não seja 250 anos também, afinal de contas. Faz tempo, aliás, que percebemos essa dialética existente entre o 2 e o 5, cujos símbolos são praticamente os mesmos, apenas que invertidos, como ocorre entre o 6 e o 9 também. O quadrado de 5 é 25, e a metade de 5 é 2,5. Eles também interagem para formar o 10, que é o próprio número solar ou do Logos. E a metade de 2 nos fornece a unidade primeira. Note-se então que, na sucessão das escalas pentagramáticas do tempo, antes apresentadas, remontando à criação do nosso planeta, o valor 10 rege sobre as suas progressões. Cada novo ciclo é sempre 1/10 do anterior. A isto se chama de fractal do tempo, responsável pela organização e transição das grandes escalas evolutivas do planeta, portanto, mas ocorrendo também nas mudanças internas dos ciclos, como são as transições de 10% de tempo no começo e no final dos subciclos, chamadas na doutrina do Manvantara de Sandhya e de Sandhyana, respectivamente, assim como na própria matriz cósmica em geral, na medida em que as grandes transições também empregam esta mesma fórmula, vindo inclusive através disto a gerar a própria quinta idade de transição, mas onde a pequena transição também adquire um caráter especialmente adamantino de núcleo do núcleo,
dentro da maior. A Tetráctise pitagórica também influencia os ciclos do Manvantara e os fractais em geral, assim como as próprias iniciações espirituais. Aliás, volta e meia eu me pergunto, por que razão, afinal, a ciência, tendo tantos dados como estes, não valoriza tais estruturas cósmicas e admite abertamente a existência dessas matrizes no universo? Tal como as leis de Lagrange, que atestam a força da geometria, por exemplo, na organização dos corpos celestes dentro do espaço cósmico, ou os ângulos observados na distribuição das antenas para a recepção de sinais magnéticos, que são as mesmas angulações praticadas pelos astrólogos para aferir a qualidade das interconexões planetárias nos horóscopos. Terão os cientistas medo de admitir que a tradição sempre teve razão nos seus postulados mais sagrados e, quem sabe, vislumbrar com isto também o espectro de um Criador? Vamos então a algumas breves comparações deste símbolo de Bali com outros paralelos, especialmente de desenho ou distribuição distinta, porque, evidentemente, este breve cortejo de deuses se presta para edificar as mandalas. Passemos daí diretamente para aquela que representa talvez a diagramação mais complexa e mais completa do tempo cósmico conhecida, que é a Pedra do Sol Azteca. Salvo a possibilidade de haver mandalas ou calendários complexos em outras culturas, mantidas, não obstante, sob sigilo profundo quanto aos seus propósitos cronológicos. Ainda assim, iremos devassar igualmente alguns esquemas inusitados por se acharem diretamente enquadrados pela matriz cósmica em vista. Observando então os contornos da Pedra do Sol, vemos também ali a presença de dragões circundando o tema. Aqui as coisas estão como que desdobradas, portanto, ou ambivalentes. Podemos até, se quer, evocar o calendário egípcio de Denderah, que oferece uma versão circular geral e uma versão linear duplicada para detalhar os elementos da dupla evolução temporal, chamada, por exemplo, de Manvantara e de Pralaya. Então, se pergunta: onde navega, afinal, esta barca mística do dragão? Evidentemente, ela navega no rio do tempo. E como ela, haviam barcas simbólicas em inúmeras outras tradições, como a egípcia e a inca, carregando deuses astrológicos ou luminares celestes, através do Nilo místico, por exemplo, e mesmo a própria Arca de Noé. A base do tempo seria o ano cósmico, o grande ciclo da precessão dos equinócios, chamado por André Bourbeau de o dogma máximo da astrologia. O tempo costumava ser representado pelas águas na simbologia antiga, por estar diretamente associado ao psiquismo. O zodíaco é uma sequência de arquétipos psicológicos,
Porém, não é ele que está detalhado em nosso tema balinês, ou em outros afins, e sim aquilo que se desdobra e organiza dentro dele, onde o zodíaco serve apenas como um pano de fundo, um oceano cósmico de energias, ou o próprio caos primordial, se assim se quer. Na Pedra do Sol, este e também todos aqueles ciclos mais exteriores no tema, tampouco se acham individualizados, achando-se antes quase apenas genericamente representados, não sendo daí o foco real da mandala. Os ciclos apenas começam a ser realmente individualizados a partir dos 20 signos centrais, para logo dar lugar à representação das importantes idades do mundo junto ao núcleo solar do tema. A natureza quadrada das representações destas eras centrais sugere serem elas também mandalas. Tal coisa deve nos remeter, daí, ao tecido xadrez da roupa dos tripulantes da Barca do Dragão, com suas cruzes mandálicas. Esta seria a fonte, portanto, dos 20 signos superiores que cercam de imediato a representação destas eras. Observe-se daí que a divisão vigesimal do ano cósmico de 26.000 anos resulta em ciclos de 1.300 anos, presente em algumas doutrinas do tempo, como a de Joaquim de Fiore a respeito das idades divinas, inspirado por sua vez no Apocalipse de São João. E até mesmo em algumas leituras das idades metálicas da Era Solar, ou do drama do mundo, como dizem na escola dos Brahma Kumaris. E esta matriz cósmica comporta, assim, no geral, uma configuração de 5 unidades ao centro e de 12 unidades na periferia. Combinação esta que remete ao símbolo do dodecaedro, portanto, e que Platão associou ao éter ou à quintessência. Porém, pode haver algumas variações nestes números, e certamente também outras faixas de tempo-energias incluídas, a título de transição. Aqui, o ciclo periférico, que são conjunturas de 9 a 14 divisões, representa apenas uma matéria-prima, por assim dizer, o caos original do tempo inferior, ou Cronos, de teor psicossocial ou subconsciente, matriz do inconsciente coletivo, a ser então transformado para produzir a ordem cósmica, ou cosmos, através de iniciações coletivas, simbolizadas pelos ciclos internos organizados, que são estruturas de 3 a 7 divisões do tempo superior, Kairos. É claro que estes algarismos originais, ou estes valores primais, estão diretamente relacionados às matrizes geométricas do universo, que são basicamente os chamados 5 sólidos platônicos, e, mais exatamente, aquelas formas planas que estruturam as suas faces, que são o triângulo, o quadrado e o pentágono, somando juntos 12 ângulos. Matemática esta que exalta de sobremodo o famoso triângulo de Pitágoras. E acho que o estudante logo recordará que os símbolos do quadrado e do triângulo estão presentes nas divisões da nossa barca dragão, associados à Lua e ao Sol, respectivamente. O seu conjunto respondendo pelo pentágono e pelo duodenário, neste caso, através do dodecaedro. Nós temos demonstrado já as correlações entre todas essas formas, sejam as planas ou as tridimensionais, com as mandalas orientais, em nossa obra Mandalas e Yantras, Roteiros da Consciência.
assim como com os yantras dos próprios chakras. As relações imediatas entre essas geometrias fundamentais fornece o estofo da matriz cósmica, aqui analisada, como o 12 e o 20, havendo também o 15, que poderia ser analisado, por exemplo, através da própria idade do universo, estimada em mais de 14 bilhões de anos. A idade de 15 anos também define um marco importante em nossas vidas, preparando a adolescência. E o marco de 150 anos pode às vezes definir um dos limites científicos para a longevidade humana. As interpretações sobre esta pedra do Sol são diversas, mas já ficou claro que ela se presta como uma matriz cósmica, e literalmente falando inclusive, no sentido da organização universal das coisas, capaz de se adequar a diferentes escalas de tempo. Assim, o tema pode se referir tanto ao completo ano cósmico de 25 mil anos, como também à era solar de 5 mil anos, e mesmo a ciclos ainda menores, como seriam aqueles de 500 anos ou até de 50 anos. Porém, quanto menor for o ciclo, menos significativas serão as suas energias, salvo sob combinação com ciclos maiores. A percepção da matriz cósmica é importante para esclarecer sobre a verdadeira distribuição do tempo sob o qual evoluímos, ou pelo menos para demonstrar uma das mais importantes divisões do tempo, de resto muitas vezes ignorado pelas filosofias do tempo. Ocorre que a quinta idade costuma ser colocada à parte, como vimos também ocorrer em nossa arte balinesa. Geralmente situada no próprio coração das mandalas, a leitura que o vulgo faz do tema tende a ignorar ou a minimizar a importância deste setor de transição nas idades mundiais. Qual a importância deste estudo, então, para além do conhecimento geral? Existem realmente razões muito específicas para se buscar este conhecimento na atualidade. O conhecimento verdadeiro, de um modo geral, já enriquece e organiza a nossa consciência. Porém, saber aquilo que nos diz respeito particularmente, já possui uma dimensão vital, transformadora ou inovadora. Este é o caso da sabedoria da matriz cósmica, para o atual momento da evolução planetária de transição de raças raízes, para além do simples fator astrológico, portanto. Porque, notoriamente, existe hoje nos meios esotéricos em geral um claro subdimensionamento da complexidade e da extensão desta transição, que tem sido reduzida, na prática, a uma transição de eras astrológicas com cerca de um par de séculos meramente, quando na realidade existe muito mais do que isto, por envolver toda uma formação racial, ocupando uma tal transição também vários séculos a mais e demandando procedimentos mais profundos e definidos. Para mudar as eras, basta renovar os cultos religiosos da humanidade. Mesmo assim, permanece a evolução das estruturas culturais, raciais, sociais e econômicas subjacentes a elas. Mas quando estes dois ciclos confluem perfeitamente, o temporal e o espacial, como ocorre agora, então acontece a organização de novos continentes e raças humanas, porta-vozes de novos modelos culturais, através de formações sociais completas. Porém, tais coisas ainda permanecem muito nebulosas para a humanidade. Parte disso se deveria às abordagens fantasiosas, ou ao menos simbolistas e míticas, da teosofia moderna sobre as raças raízes, que isentam esses períodos de seus contornos históricos reais,
apesar da própria ciência já tratar do tema com suas próprias linguagens, coisa que um Fabre d'Olivet já soubera, no entanto, perceber. As eras solares tratam da evolução espiritual, antropológica e das grandes iniciações coletivas da humanidade. E estes ciclos acham-se enquadrados por ciclos paleontológicos maiores chamados Manvantaras, que correspondem a princípio ao ano cósmico de Platão. Naturalmente, a existência do indivíduo também deve ser organizada segundo fases análogas. Não se diria que as coisas não acontecem de qualquer forma, movidas pelas cronologias naturais da vida. Porém, sem um treinamento mais especializado, tudo fica na superfície das coisas, além de muito mais prolongados. Não haveria um aproveitamento qualitativo e real da existência para fins mais definitivos de evolução da consciência, ou seja, uma dinamização e o aproveitamento efetivo do nosso tempo vital. Para chegar nisto, se faz necessário trilhar degraus espirituais dentro de escolas místicas, ou poder contar com uma sociedade superiormente organizada, como havia nas antigas civilizações. E um exemplo eloquente disto são as etapas de educação permanente do Brahmanismo, chamadas de Ashrama Dharma. As grandes transições são momentos propícios para se organizar estes novos sistemas sociais. Nós estamos hoje, precisamente, sob essas divisões mais desconhecidas do tempo, que incidem na transição das idades antropológicas do homem, preparando a mudança de modelos culturais como aqueles que fizeram a passagem do Paleolítico para o Neolítico, e depois deste para a época das civilizações, onde nos encontramos atualmente, já sob um estado de crise avançada, não obstante. O que virá doravante então, ao cabo desta quinta idade do mundo, que aliás já terminou de certa maneira em 2012, naquilo que diz respeito ao passado? Estamos a construir exatamente o que então? Ou, mais exatamente, o que devemos criar para poder efetuar esta renovação de parâmetros de evolução? A quinta idade do mundo, geralmente desconhecida nos relatos das idades mundiais ou das idades metálicas, tal como narradas pelos gregos ou por algumas escolas orientais, recebe também o nome de Vajra Yuga, ou Idade do Diamante, o dramático momento de transição. Verdade que Hesíodo chegou a mencionar uma quinta idade dos heróis, e certas escolas hindus lhe dão um caráter menor e algo simbólico de transição. Já no sonho de Nabucodonosor, interpretado na Bíblia pelo profeta Daniel, o tema se acha melhor delineado, inclusive por seu caráter duplo de transição, capaz de projetar luz também sobre a ideia do Quinto Império Português. Notavelmente, os antigos tinham mais familiaridade com as doutrinas das idades metálicas do mundo. Por tradição, a cultura nahua também falava da existência das idades do mundo, dando destaque para a quinta idade, ou o quinto sol, como sendo o atual, ainda que não exista maior consenso sobre a natureza do tema, de modo que ali a questão tampouco pôde ser ignorada. Existem estudos importantes da era solar na cultura maia ou maianista, onde o ciclo se acha dividido em 13 bactuns de 400 anos. Temos inclusive denominado a isto como a matriz social do zodíaco. José Argüelles apresentou uma interessante análise histórica dessas divisões em sua obra O Fator Maia.
Nós mesmos temos trabalhado muito especificamente com este ciclo de caráter social, suas divisões e combinações, sempre eloquentes nas transformações sociais das nações e dos continentes. Considerando que a última era solar começou há 5.000 anos, segundo os conhecidos registros dos maias e dos hindus, nos encontramos agora no coração de uma nova grande transição destas. E, no entanto, muito pouco se sabe destes ciclos de transição. Mas abordamos detalhes sobre essas mudanças em nossos livros, especialmente em O Sexto Sol, Os Horizontes da Humanidade após 2012, com enfoque nos grandes calendários mundiais. Vamos, porém, a mais um exemplo, antes de encerrar este estudo. Existe sempre uma grande dificuldade para tratar de temas esotéricos dentro do budismo, inclusive sobre calendários, ainda que suas tantas mandalas certamente façam alusão velada ao assunto. O rico sistema Kalachakra, por exemplo, ou Roda do Tempo, inclui ritos e yogas, e seria uma doutrina natural para procurar esse tipo de considerações. Temos estudos sobre alguma dessas mandalas nesse sentido, mas aqui devemos enfatizar em particular um esquema algo insuspeito, apesar de eloquente, quanto a abrigar ciclos humanos e calendários. O famoso esquema tibetano chamado Bhava Chakra, conhecido como Roda da Vida, comporta também uma estrutura de matriz cósmica, com 5 ou 6 divisões centrais e a periferia de 12 estações. Existem ali outras subdivisões sempre menos citadas nos estudos. Comumente associado à evolução do tempo humano, desde um ângulo algo subjetivo, psicológico ou de reencarnações, este tema está inclusive emoldurado por uma entidade chamada Yama, que é o deus da morte. Assim, o deus da morte custodia a roda da vida, num belo exemplo de contraste ou equilíbrio de ideias, muito típico do budismo. Neste aspecto, o Bodhisattva transita através destes 6 mundos ou condições humanas, para resgatar todos os seres da ignorância que os acometem ali, buscando salvá-los das garras da morte que nasce da ignorância. Em cada período do mundo, ele reencarna com este objetivo redentor, renunciando ao Nirvana pelo bem de todos os seres. Este esquema também apresenta uma idade dupla no alto, aquela que assegura a transição das eras. Neste momento, o Bodhisattva culmina a sua tarefa e emerge como um Buda. Dentro da Cabala, o pentagrama é exaltado através da interposição da letra Shin crística dentro do sagrado tetragramaton Yod-He-Vav-He, resultando no nome de Joshua ou Jesus. Contudo, as letras de valor par, como são Yod e Val, valendo 10 e 6 respectivamente, são ambivalentes e comportam dupla função.
tal como na barca Dragão, o Iod solar e o Val lunar separam as energias físicas e etéricas das duas Res, símbolos da manifestação humana superior e inferior. A primeira metade da era é efetivamente solar ou unificada, comportando as idades de ouro e de prata. Mas a segunda metade é mais materialista, abrigando as idades de bronze e de ferro. Prevalece ali, então, a importância das próprias religiões, para atenuar os problemas da cultura de massas que então emerge. Com efeito, não casualmente, a matriz cósmica tem sido tratada como uma ideia sintética de Deus, e uma forma clássica como ela tem sido apresentada é o caduceu de Hermes, como símbolo máximo da sabedoria, da evolução e da transformação das coisas. Variantes tradicionais do tema são o globo alado serpentino, por vezes centralizado por alguma efígie divina, a Kundalini hindu e o próprio nome inefável de Deus Yod-He-Vav-He, acima citado. Também devemos evocar, neste caso, a Vesica Piscis, capaz de abrigar todos estes ciclos e estruturas dentro de si, sendo tratada tradicionalmente também como uma matriz divina. Esperamos com isso haver projetado alguma luz nova sobre todo este instigante assunto, tão importante quanto desconhecido da humanidade nesta era do mundo. O resgate dos mistérios maiores é característica das fases de transição, em especial daqueles ambientes destinados a sediar os novos grandes momentos de renovação das coisas, como é o caso das Américas e, mais especialmente, do Brasil neste primeiro momento. Para onde as escolas de mistérios devem não apenas regressar, o mundo, como também abrir as suas portas para o mundo. Nos despedimos assim com uma saudação. Somos um, que sejamos um.